answer to me. Take the satellite drone to the uplink station. Olá pessoal, eu sou o Alex, sejam bem-vindos ao meu canal com mais um gameplay de Black Ops 3. Hoje trago-vos um gameplay de uplink no mapa Redwood. Infelizmente trago-vos uma derrota, é o segundo vídeo em que vos trago uma derrota, mas é uma coisa completamente normal. Nós ganhamos e perdemos, até mesmo quando se está em full party, uma derrota pode sempre acontecer. Estava a jogar na companhia de um grande jogador, é uma pessoa impecável, muita gente também já o conhece, é o Blunt. Ele, além de ser bom jogador, é também um youtuber bastante ativo. E já agora, aproveito e faço aqui um pouco de publicidade, e se puderem deem uma vista de olhos no canal dele. Também tem conteúdo interessante e costuma fazer live streams frequentemente. E estávamos só nós dois então a jogar em equipa e tivemos o azar de calhar connosco com os randoms que muito pouco faziam, infelizmente. Tivemos de ser nós dois a tentar fazer tudo. Eu estava mais a tentar fazer de Slayer e tentar limpar a zona adversária para que a minha equipa pudesse então pontuar, mas não estava fácil. Por várias vezes dava cobertura, mas normalmente teria que ser o Blunt a avançar com a bola e a pontuar. Os outros elementos da nossa equipa quase que me arrisco a dizer que tiveram mais uma função de espectadores. Nós dois jogamos bem em equipa, mas não tivemos a equipa do nosso lado para nos acompanhar e para o fim foi se tornando mais difícil e acabamos este jogo com uma derrota daquelas que são difíceis de aceitar, mas que acontecem a todos. Pessoal, queria então falar-vos aqui do nosso segundo torneio COTUG Online. Já passamos a fase de grupos, acabamos as primeiras eliminatórias há pouco tempo, tivemos aqui umas matanças espetaculares e já agora, se quiserem ver alguns dos momentos das eliminatórias ou até mesmo da fase de grupos, não se esqueçam de passarem nos canais dos streamers Cast Coopers, Tiquan ou Pequeno Little para rever algumas situações e até mesmo aos jogadores que estão no torneio podem ir então estudando um pouco o adversário contra quem vão jogar. Vou então indicar-vos aqui alguns momentos destes grandes jogos, embora infelizmente não tive a oportunidade de conseguir acompanhar todos os jogos ao pormenor. Tivemos então aqui no primeiro jogo da eliminatória os Mighty Pandas contra os PTW, foi um ótimo jogo de se ver, não houve assim uma grande diferença a nível de pontos, ambas as equipas jogaram bem, os Mighty Pandas ganharam em Hardpoint e Search and Destroy. Em uplink os PTW ganharam e estava-se a calcular aqui um comeback por parte dos PTW em Capture the Flag. Estavam empatados então aqui 1-1 ao intervalo, mas os Mighty Pandas depois conseguiram dar a volta e foram eles que então passaram por 3-1. Os Mighty Pandas que até agora têm sido aqui uma equipa surpresa e têm grandes jogadores que têm jogado muito bem. A segunda eliminatória foi entre os campeões em título No Second Chance contra as Lethal Gaming. Um jogo bastante complicado para as duas equipas, em que o jogo de Hardpoint começou bem para os No Second Chance a conseguirem a vitória por 250 a 130. Em Search, os Lethal Gaming conseguem dar a volta e conseguem uma boa vitória por 6-4. Em Uplink foi um jogo bastante difícil e os Lethal Gaming voltaram a ganhar aos campeões por 9-7. E no jogo de Capture the Flag foi um jogo decisivo, um jogo mais contido e muito difícil para ambas as equipas, em que os No Second Chance acabaram por ganhar, mas só na segunda parte do prolongamento, ao capturarem uma bandeira, mesmo ao terminar do jogo, e ficaram então empatados a nível de pontos 2-2 e foram a tie break em Search and Destroy no mapa Fringe. No Second Chance, campeões em título, acabaram então por ganhar 6-4 e seguiram então em frente. O terceiro jogo da eliminatória foi entre os Team Legacy e os vice-campeões Invictus Gaming. Os vice-campeões mostraram que eram uma das equipas favoritas ao título e tivemos mais um jogo digno de ver e rever. Em Hardpoint foi um jogo bastante próximo a nível de pontos, ambas as equipas trocaram várias vezes a liderança. Os GGPT levaram a vitória por 250 a 240, bastante próximo o resultado. O segundo jogo de Search foi quase uma cópia de Hardpoint, um jogo super renhido, ambas as equipas passaram várias vezes para a frente o resultado, desta vez com os Team Legacy a ganharem por 6-3. Em Uplink tivemos mais um jogo completamente frenético em que estavam empatados 2-2 no fim da primeira parte e os Team Legacy acabaram então por conseguir a vitória com o resultado de 9-6. E em Capture the Flag, como já era de esperar, mais um jogo equilibrado, mais uma vez com um empate na primeira parte
e os Team Legacy a ganharem o ponto final de CTF por 3-2 e foram então outra equipa surpresa que acabaram de passar então às meias finais. E na última eliminatória tivemos então frente a frente as equipas Team No Name contra Crows Nation. Em hardpoint o jogo estava equilibrado, mas os Team No Name acabaram por ficar mais distanciados na pontuação devido às tricks que lançaram, e na minha opinião foi o que acabou por fazer aqui a diferença, e tiveram então a vitória de hardpoint por 250 a 169. Em Search and Destroy, os Crows Nation demonstraram que eram muito fortes, estavam bem preparados e organizados, e empataram então a eliminatória ao ganharem por 6-2. Em Uplink, mais um jogo difícil, a primeira parte teve então um empate de 2-2 e os Team No Name acabaram por ganhar o ponto de Uplink por 7-2 no resultado final. E no último jogo de Capture the Flag, os Team No Name acabaram por passar as meias finais com o score final de 7-0, onde penso que os Contra UVs fizeram a diferença total na minha opinião. E ficou assim então fechada esta fase de eliminatórias com grandes matanças, alguns comebacks e bons momentos. E com estas equipas que passaram, ficamos logo com toda a informação para as meias finais e temos então os Team No Name frente a frente com os Team Legacy. Do outro lado vamos ter os No Second Chance frente a frente com os Mighty Pandas. Só faltam os líderes combinarem e confirmarem uma data acessível para ambas as equipas para realizar estes encontros. A única coisa que iria pedir então a estes líderes de cada equipa é para marcarem com algum tempo de antecedência para podermos divulgar o vosso confronto, para podermos avisar a malta que vos chegue do dia e a hora que vai então haver o vosso jogo, para não ser tudo em cima da hora. Eu sei bem que vocês querem é jogar e ir avançando então aqui com o torneio, mas se puderem deem um tempo à organização para ir fazendo a vossa apresentação e os vossos flyers, que embora não sejamos nós que vamos pegar no comando e jogar, temos gosto em apresentar os vossos jogos e avisar a malta com o máximo tempo possível. E pessoalmente gostava de poder atingir um mínimo de 100 pessoas a ver a vossa live stream e penso que é uma possibilidade. Ajuda-nos a divulgar e a alcançar mais pessoas para tornar este torneio mais conhecido, e é esse o nosso objetivo, e ajuda também todos os jogadores que participam no torneio, sejam eles youtubers ou não. Agradeço por estes grandes jogos que temos desfrutado. Felizmente tivemos o privilégio de contar com grandes jogadores durante o torneio. Mantenham-se unidos, pessoal, aproveitem e desfrutem do jogo, e já agora boa sorte para os próximos jogos. Se existir mais updates, irão então ser lançados novos vídeos com novos posts para vos deixar tão atualizados. Mais uma vez, não se esqueçam de dar uma vista de olhos nos canais de Cast Coopers, Tiquan e Pequeno Lido, e também nas páginas de Facebook Cotuga. É tudo por hoje, malta. Se gostaram do vídeo, deixem um like, subscrevam se ainda não fizeram, fiquem bem e até à próxima.